Lock é um anime, mas muito incrível, pessoal. E ele tá muito incrível mesmo, galera. Não é à toa que ele é um dos animes que, se não está no top de animes favoritos de todo mundo. Por quê? Porque o gráfico ele não é ruim, os personagens também não são ruins, são cativantes, são muito incríveis. Tudo bem que o anime tem uns pontinhos que vamos dizer que é um pouquinho meio assim, meio ruim, mas não quer dizer que só que esses pontos vão estragar o anime. Não, esses pontos são só meia michuruca assim, mas são pontos que não são muito, são um pouco relevantes, mas não vão estragar a pessoa. Nós assistimos o anime e esse anime é muito incrível. E vocês veem que no anime nós vemos os nossos personagens, que são os nossos personagens favoritos, eles usando suas habilidades, usando suas técnicas, cada um com a sua forma,idade que é muito boa, e com um só objetivo: conseguir marcar um gol e ser o melhor de todos de lá. Muito incrível. Mas vocês já se perguntaram como que eles conseguem fazer essa habilidade? Como que essas habilidades funcionam? Como que cada um deles usam e como que elas funcionam em si? Jeito. Bom, aqui eu, bom, esse vídeo é para você saber sobre como são essas habilidades. E aí, pessoal, como todos vocês estão, hein? Aqui é o Pedro do canal Monkey D. Dex. E hoje, como eu já tinha prometido para vocês em um outro vídeo, eu trouxe esse vídeo explicando para vocês sobre os egos de Brunlock. Porque para alguns aqui devem saber algumas coisinhas, mas outros devem dizer que talvez não conhecem muito sobre Brunlock, está começando a ver agora, ou só vão ver por causa do live action que vão lançar, que sinceramente acho melhor vocês verem o anime do que o live action, porque quando o live action lançar, meus amigos, ai, a coisa vai ser meio assim. Mas o foco não é o live action, o foco não é o live action, o foco aqui é o nosso querido Bloomlock. Alguns devem se perguntar, não, na verdade alguns devem já saber algumas coisas sobre o Bloomlock, mas para aqueles que não sabem, hoje eu vou estar aqui explicando sobre cada um dos egos de Brunlock. Porque, meus amigos, em Brunlock tem muito, mas muito ego. Vocês pensam que literalmente não tem, mas sim, tem. Tem muitos formidáveis. Tem os três principais e esses três principais são muito, mas muito importantes. Lógico, cada um do anime, lógico, tem a sua técnica, tem a sua habilidade favorita, mas ela se baseia em uma dessas três técnicas que eu vou estar explicando aqui para vocês. Porque alguns vão se perguntar, ah, mas como que eles fazem isso? Qual é o nome dessa técnica? Como que ela funciona especificamente? Bom, aqui esse vídeo está aqui para vocês assistirem. Não esqueçam de deixar o seu like, apertar no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Não esqueçam de deixar seus comentários que eu vou responder cada um deles. Vou trazer mais vídeos aqui sobre Loki, que é uma obra muito criativa e eu gostei demais. Eu me cativei muito em Loki. Ah, e eu tô muito ansioso pra terceira temporada, gente. Eu tô tão ansioso pra terceira temporada. Nossa, eu estou arrepiando aqui pra você, gente. Portanto, ai ai. Bom, espero que vocês gostem do vídeo e agora, sem mais enrolações, vamos seguir direto pro vídeo. Bom, galera, vou começando aqui a dizer que o ego no Brunlock já foi literalmente explicado. Como alguns aqui acho que já devem ter assistido o anime desde o começo, eu acho, você deve começo, o próprio Jinpachi Ego, ele já explica sobre o que é o ego para os jogadores antes deles participarem lá. E o que o Jinpachi Ego explica é mais ou menos uma coisa para os garotos eles conseguirem pegar o ego que eles não têm ainda, eles ainda não têm, mas eles pegarem ele e simplesmente soltarem, tipo, libertarem ele. Libertarem. E o que o ego explica sobre o ego? Ele explica que nada mais, o ego é nada mais do que menos uma vontade que nós literalmente temos quando nós somos colocados em pressão. Sim, nós somos colocados em uma pressão e provavelmente nesse momento em que nós estamos sendo colocados em uma situação muito desesperadora, nós criamos o ego. Na vida real, literalmente é assim. Algumas pessoas elas colocam isso e tudo assim
para mostrar sobre o ego em momentos muito perigosos assim, as pessoas elas mostram isso. E o ego especificamente ele fala isso, que o ego é nada mais do que quando você se coloca numa situação mas muito difícil, uma situação muito precariadora, o ego vem para literalmente ele motivar, para acender, para fazer com que a pessoa ela crie mais uma adrenalina para conseguir fazer com que você vá até lá e consiga fazer o que você não poderia fazer quando você está normal. E o ego simplesmente explica isso. No comecinho do episódio, ele explica praticamente isso. Então, meus amigos, o ego ele deu uma aula para todo mundo, o de empate ego, ele deu uma aula para todo mundo já no comecinho do episódio, para todos saberem o que simplesmente o ego significa. E esse ego é a chave e o combustível para cada um dos jogadores lá do Blue Lock. Cada um deles. O nosso querido de empate ego, ele explica isso e por conta disso, cada jogador que está lá, ele vai atrás do seu ego, ele vai atrás de cada um deles, vai atrás dele para conseguir soltar isso. Eles são colocados, cada um deles é colocado em uma pressão. Cada um deles lá é colocado em uma pressão lá para simplesmente despertar o ego, cada um deles. E, meus amigos, isso é muito, mas muito bom. Porque isso mostra que o ego, não só na vida real, o ego ele pode não estar só literalmente no jogo assim, mas também mostra que a pessoa ela tem que despertá-lo, ela tem que soltá-lo da alma, do fundo da alma. Na vida real é assim. Bom, é assim em partes, mas vocês me entenderam. Mas, ai, meus amigos. E, não só para dizer, mas também no Loki, como o Ego disse, o Ego, ele falou sobre, o de empate Ego falou sobre os egos. Existem três egos chaves que cada um dos jogadores, eles literalmente, eles despertam, cada um em em várias ocasiões específicas e tudo assim, que eles vão despertá-lo e vão usá-lo para cada ocasião, mas eles têm que literalmente despertar isso em uma ocasião específica, porque senão aí não vai dar em nada, lógico, não vai dar em porcaria nenhuma. Mas, meus amigos, isso é muito, mas muito hora. O nosso querido de empate ego já mostra que o ego é muito importante e esses três egos principais, cara, são muito incríveis. E já vou começando aqui falando de um dos egos que é o principal de todos, que é o ego normal, lógico. Onde, como o de empate ego ele já explicou sobre o ego tudo assim, e o começo é o ego normal, onde os jogadores eles vão simplesmente ser colocados em uma pressão extrema, vão ser colocados em uma pressão em cada uma, e aí nesse momento em que eles são colocados, eles despertam o ego que, como a gente viu, por exemplo, ele simplesmente se baseia em como se fosse meio uma bolinha assim, meio preta assim, que gira assim em torno do olho, que literalmente faz com que os jogadores eles meio que criem essa vontade. E também tem várias cores, várias diferenciadas, e cada um usa isso especificamente. Por exemplo, vou pegar aqui. O nosso querido Tigre, como vocês conhecem, nosso querido Tigre. No começo da obra que ele foi apresentado e tudo, ele era um corredor nato, um corredor muito bom e ótimo. Ele era muito bom desde quando ele era pequeno. Só que por conta de um acidente que ele teve com a perna, ele não conseguiu mais correr direito. Não conseguiu mais correr, não conseguiu mais fazer as coisas que ele queria. Ele não conseguiu fazer isso. E aí ele meio que se fechou. E aí num jogo específico lá no Block, onde tava o grupo lá do Tigre, junto com o Izag, o Kunigami e os outros lá, contra o time lá que era o Verde, que tinha dois irmãos lá, que eles eram bem irritantes, os irmãos jacarés, irmão Lacoste. Ai, ai. Eles estavam literalmente enfrentando o Tigre e estavam botando muita pressão no Tigre. Estavam botando muita pressão, falando para ele não forçar a perna e tudo, para ele não conseguir fazer isso. E ele sabia que a perna dele estava ferrada, a perna dele não estava 100% curada. E ele não iria conseguir fazer as coisas, lógico, assim como ele queria. Ele não queria. E ele foi botado numa pressão. Foi colocado numa pressão muito, mas muito grande. E aí o que aconteceu? Por conta dessa pressão, ele despertou o seu ego. O seu ego, que literalmente é
meio que literalmente um vermelho, arrosado e tudo assim. E por conta desse ego, fez com que ele ignorasse sobre a perna dele, que estava praticamente não estava totalmente completa, não estava 100% curada. Ele ignorou isso e começou a jogar normalmente. Foi por causa disso que ele conseguiu vencer lá os irmãos Lacoste. Os irmãos Lacoste. Ele conseguiu vencê-los. Foi por causa disso. E não só isso, mas também quando acabou literalmente lá. Chegou a Liga Neo Egoísta, que acabou lá sub-20, e depois foi para a Liga Neo Egoísta. O nosso querido Tigre, ele já tinha esse ego, que ele já estava sendo aprimorado e tudo. E aí o que ele fez? Ele foi pro time do Manshine, que tava com o Prince, um grande jogador, muito nato e muito bom. E aí o que o Chris Prince perguntou literalmente pro Tigiri o que ele queria. Ele disse que queria ser melhor, queria ser mais veloz, queria ser muito mais eficaz para conseguir acabar com os oponentes em campo. E aí o que o Chris Prince fez? Ele viu que o nosso querido Tigre, ele tinha um potencial, tinha um ego muito bom. O que ele fez? Ele só aprimorou. Melhorou o físico, melhorou a velocidade e melhorou literalmente o nosso querido ego dele. Que aí então, desde o começo da obra, ele é chamado de Pantera. Ele é chamado de Pantera, mas na Liga Não Egoísta é mostrado mais sobre isso, no quesito de Pantera e tudo assim, do apelido dele, e que ele melhorou muito. Então, gente, nossa, ele ficou muito foda. E a mesma coisa também com o nosso querido Nagi, que vocês sabem que quando ele foi mostrado lá, o Nagi ele não se importava muito, não se importava nada com jogos e tudo assim desse jeito, mas a gente achava que ele não tinha ego. Não achava que ele tinha ego. Mas ele só foi literalmente mostrar literalmente esse ego e tudo quando o nosso querido Isagi Oichi provocou ele e fez com que ele visse que ele deveria se esforçar. E aí, nesse momento em que ele viu isso, o que ele fez? Ele simplesmente criou o ego dele. Ele simplesmente mostrou o ego dele, mostrou o que ele literalmente queria. Ele mostrou isso. E pelo que vocês veem, literalmente, no ego dele, ele literalmente é um ego como se fosse, tipo, sei lá, uma caveira e tudo assim, pelo que vocês veem. Pô, é muito da hora. Nossa, ele literalmente mostra uma aura, tipo assim, meio prata, assim. E é com esse ego que o nosso querido Nagi, ele melhora muito. Ele melhora pra caramba. Na primeira e na segunda temporada de Blue Lock, o bichinho evolua pra caramba. E também, quando ele vai pra Liga Neo Egoísta, do mesmo jeito que o Tigiri, o bichinho ele também aprimora. Ele aprimora o físico, aprimora a velocidade, os atributos dele e melhora também o ego dele. Tanto que até ele fez literalmente um show lá. Ele fez literalmente um show no campo. Ele literalmente deu um voleio de literalmente três. Ele deu literalmente um voleio de três vezes e aí depois pão, meteu literalmente o chute dele, que aí conseguiu marcar o gol. E ele literalmente emanou esse ego, emanou o ego de caveira dele. Então, o bichinho, nossa, mas ele ficou numa pressão extrema. E também, não só eles, mas também o nosso querido Bátira, que ele é então, por si só, o que representa tudo, tudo mesmo isso lá. O nosso querido Bátira, desde pequeno, ele sempre jogou futebol, sempre fez as coisinhas lá, ele sempre se esforçou. Mas, por incrível que pareça, em um jogo específico, ele não estava conseguindo fazer direito isso, não estava conseguindo jogar direito. E aí o que aconteceu? O bichinho literalmente despertou o seu ego. Daí quando ele era criança, o ego que por sinal ele literalmente chama de monstro. Que é esse monstro que literalmente é ele, que ele emana literalmente esse ego, que simplesmente é um ego meio alaranjado, assim, um amarelo alaranjado, que aí por si só esse monstro ajuda o nosso querido ego, motiva o nosso querido Bátira, ajuda ele a simplesmente a melhorar, a fazer os seus atributos, ajuda ele a fazer as suas jogadas e tudo assim. Tanto que até no jogo em si, no jogo lá do Japão Sub-20, da escalação Sub-20 contra a Europa lá do time do Itoshi Sai, o nosso querido Bátira, ele conseguiu literalmente driblar o nosso querido Oliver Icon, ele conseguiu driblar ele enganou ele com o seu querido ego monstro, enganou ele e conseguiu fazer um gol, nossa, incrível, gente, vocês conseguiram ver mesmo. E o Bátira também foi colocado numa pressão, ele foi colocado numa grande pressão.
Tanto que até quando ele se separou do Izag lá no negócio lá da segunda temporada, que ele se separou dele lá pra ir pra outro time, ele não tava conseguindo evoluir, não estava conseguindo melhorar. Aí o que ele fez? Ele foi colocado numa pressão muito extrema, que aí ele melhorou mais o seu monstro e o seu ego, ele melhorou ao extremo, que fez com que ele ficasse ainda mais forte, ainda mais habilidoso. E, gente, nossa, isso foi da hora. Então, para resumir, meus caros, o querido Ego Normal, ele é assim, ele é colocado em extremo dos nossos personagens. Em cada um deles foi colocado extremo e eles foram colocados extremos para conseguir despertar. Cada um deles tem literalmente o ego normal. O ego normal, literalmente, ele pode ser baseado em várias coisas, no quesito de velocidade, monstro, emanação, assim eles são colocados. Então, nossa, muito incrível pra caramba, pessoal. Muito incrível mesmo. E também não tem só isso, mas também tem o próximo que, meus amigos, esse agora passa no quesito de uma coisa ainda muito melhor. Pra caramba mesmo, muito melhor, que é a querida metavisão, gente. Metavisão. A metavisão, ela simplesmente, para explicar melhor, ela é como se fosse literalmente um análise, como se fosse um quesito de computador. Assim, que ela permite que a pessoa ela consiga analisar o campo, consiga analisar tudo, tudo mesmo. Consiga analisar várias jogadas, consiga analisar vários pontos fortes, consegue até mesmo, como se dizer, ver o futuro, por exemplo. Ela consegue literalmente fazer com que o jogador consiga enxergar o campo inteiro e criar as suas jogadas e criar cada uma delas para conseguir ver. Você consegue ver literalmente jogadas que você nem imagina, você consegue ver várias jogadas, você consegue ir até literalmente onde é a pessoa que vai querer chutar, literalmente fazer alguma coisa, algum movimento, você consegue ver isso, você consegue prever isso e consegue usar isso ao seu favor. A metavisão é muito, mas muito, muito da hora. E especificamente os personagens que usaram muito, mas muito mesmo essa metavisão, são chamados literalmente prodígios. Prodígios geniosos. Prodígios geniosos. E em um desses prodígios geniosos é o nosso querido Oliver Arcon, que foi mostrado na segunda temporada treinando lá com o Itoshi Sai e tudo assim, fazendo lá. E também na partida lá, contra o Sub-20, contra o time do Brunlock, ele mostrou literalmente muito essa metavisão, prevendo cada jogada dos inimigos, cada jogada, cada movimento que eles estavam fazendo, cada coisa que ele estava. Ele conseguiu prever muito. Só não conseguiu prever o que o Batman estava fazendo, mas ele conseguiu prever. Ele conseguiu prever cada uma dessas jogadas, gente, junto com a sua metavisão. O bichinho, ele melhorou muito. E logo depois, quando ele foi literalmente pro Ubers, ele também melhorou a sua metavisão, que o bichinho, ele melhorou ao extremo muito, até porque também em um jogo lá contra o Bastard e o Ubers, que eles estavam jogando, um dos jogadores, ele meteu um chute que ele poderia ter marcado, mas o que o nosso querido Oliver Arcon fez, ele usou sua metavisão para conseguir analisar, ver o que o jogador iria fazer, e o que ele fez? Ele foi lá e conseguiu impedir que o jogador ele conseguisse marcar o gol. Então, gente, a metavisão, ela fez com que o nosso querido Oliver fizesse um feito desse. Então, ela é muito incrível. E a mesma coisa também com o nosso querido Charles Chevalier, que vocês conhecem, do PSG. Que o bichinho ele também tem a metavisão. A metavisão dele, pô, faz com que ele também veja outras jogadas que ele nem imagina. O bichinho, ele mostrou muito no quesito de muita velocidade, no quesito de muita precisão para analisar cada um de lá. Pô, o bichinho fica muito arrasto. Tanto que até na partida do Bastard contra o PSG, o nosso querido Michael Kaiser, ele fez um chute que é o Kaiser Impact, um chute que não consegue parar, ninguém consegue mesmo parar. E o nosso querido Charles Chevalier, ele foi, é sério, ele foi o único de todos que conseguiu. Por quê? Porque ele usou sua metavisão para conseguir ver o que o Kaiser iria chutar, e aí o que ele fez? Ele foi lá e impediu, do mesmo jeito que o Oliver Icon fez. Então,
o nosso querido Charlie Chevalier, o bichinho, com a metavisão dele, nossa, ele é praticamente Ele é muito, mas muito habilidoso, gente. Muito habilidoso mesmo. E também, não só isso, mas o nosso querido preferido de todos, nosso querido Isaac Yoichi. Vocês sabem que literalmente o nosso querido Zagioichi, desde o comecinho da obra, ele foi melhorando a sua visão de jogo. Ele passou do ego normal para literalmente melhorar no quesito da metavisão. E ele chegou nesse nível da metavisão, onde ele só conseguiu despertar literalmente a sua metavisão no jogo do Moonshine, onde ele analisou o Kaiser, que o Kaiser sim, ele tem metavisão também, o Kaiser tem metavisão. Ele analisou, viu que o Kaiser ele fazia literalmente, ele analisava o campo, analisava tudo, as jogadas, e aí o que ele fez? Ele despertou a metavisão dele. E aí, com a metavisão que o nosso querido Isagioite despertou, ele conseguiu ver jogadas, conseguiu ver coisas que ele não conseguia ver, conseguiu analisar muito mesmo. Tanto que até ele conseguiu prever muitas coisas. No jogo contra o Manshine, que é o jogo específico onde ele desperta, o Chris Prince, ele deu literalmente um chute que é um chute muito veloz e muito poderoso. E quase também ninguém conseguiria parar. E o que o nosso querido Isaac Yoichi fez, nesse momento onde ele já tinha ativado a metavisão, ele conseguiu parar o chute do Chris Prince. Ele conseguiu parar o chute do nosso querido Chris Prince. Então, o bichinho, ele fez uma. Tanto que até também no jogo contra o Bastard e o PSG, no finalzinho dele, vocês viram que literalmente o nosso querido já estava empatado. E literalmente o nosso querido Isaac e Kaiser, eles iriam decidir quem iria marcar o gol. O que o nosso querido Isaac 8 fez, ele literalmente enganou o Ness. Ele conseguiu projetar literalmente com a sua metavisão, que sim, com a metavisão do Isaac, ele conseguiu projetar uma meia ilusão, literalmente assim, como se fosse do Kaiser, uma meia visão, como se fosse assim, enganando o Ness. E aí com isso ele conseguiu enxergar uma jogada que ele conseguiria acabar com o Kaiser e tudo, e aí ele conseguiu fazer isso. E aí, finalizando o gol, finalizando o seu ataque que ele fez e se tornando literalmente um dos mais fodas de todos no quesito de metavisão. Então, nossa, nosso querido Zagioit, ele é dos gênios prodígios da metavisão. E se não, é o que tem a metavisão, que é muito, mas muito boa. Mas, como eu falei, a metavisão é isso. Analisando, você consegue analisar o campo, você consegue analisar tudo, mas tudo mesmo. Você consegue ver jogar, você consegue, como dizer, ver o futuro, gente. Ver o futuro mesmo. Você consegue ver jogadas que você vê, você consegue ver rotas que você vê, consegue ver rotas dos seus inimigos também. Você consegue ver tudo isso, você consegue imaginar tudo na sua mente. Você consegue ver tudo isso. Então, é uma coisa muito, mas muito da hora pra caramba, gente. A metavisão é uma coisa que só os analistas que analisam literalmente o campo direito conseguem dominá-la e conseguem ver ela direito. Portanto, é muito, mas muito eficaz e muito, mas muito importante da obra. E não só ela também, mas também no quesito também do quesito do nosso querido olhar do predador. Que nossa, esse sim é um dos egos, uma das habilidades que muitos, mas muitos jogadores usaram pra caramba nesse jogo. Que o olhar do predador é nada mais do que nem a metavisão, mas diferente por si só, pelo nome, olhar do predador, você literalmente consegue enxergar sim o inimigo fazendo as suas jogadas e tudo, mas diferente da metavisão que você analisa e tudo assim, para você querer, sei lá, analisar para ver os inimigos, o que o olhar do predador ele faz, ele consegue analisar o inimigo, mas você consegue ver o ponto fraco dele. Você consegue ver o ponto fraco e ver o que ele vai fazer, o que ele vai fazer naquela hora de errar, como se dizer. E aí, com o olhar do predador, você consegue enxergar isso, você consegue ver isso e consegue ir lá para conseguir roubar e ainda por cima intimidar o inimigo. E com o olhar do predador, você consegue ver isso, consegue analisar literalmente o erro do inimigo, consegue fazer ver o que ele não, o erro que quase ninguém literalmente vê e consegue roubá-lo e intimidá-lo. O olhar do predador, ele é uma habilidade muito, mas muito importante, muito da hora.
Muito da hora mesmo. E os personagens que usaram eles intimidaram e fizeram muito, mas muito show. Como por exemplo o nosso querido Rin. O nosso querido Ring, ele usou o olhar do predador. Desde o começo da obra, ele tinha o olhar do predador. Só que ele não tinha usado direito. Tanto que até literalmente no jogo lá do. Jogo lá contra o Itoshi Sai, ele mostrou isso. Ele mostrou literalmente o olhar do predador. Ele fez isso, ele foi contra o seu irmão com o olhar do predador. E até também ele foi com o Oliver Icon, que o Oliver Icon ia ler. Ele ia ler ele junto com a metavisão dele. Só que ele não conseguiu. Ele não conseguiu prever. Não conseguiu ver o que ele ia fazer. Por quê? Porque o Rin tinha ativado o olhar do predador. E o olhar do predador fez com que o Oliver Icon não conseguisse saber o que ele ia fazer. E junto disso conseguiu intimidar o Oliver Icon. E aí com isso ele viu o erro que o Oliver Icon estava fazendo, conseguiu tomá-lo e aí conseguiu fazer o seu gol que ele queria fazer. E, gente, nossa, foi muito da hora. E também não só isso, mas também quando ele foi pra Liga Neo Egoísta, que ele foi pro PSG, ele melhorou muito no quesito do seu olhar do predador. Melhorou muito, mas muito mesmo. Ele aprimorou ele, fez com que ele se transformasse no quesito dele querer destruir as coisas, emanando literalmente isso, como se fosse uma criatura indo nele, assim, como se fosse meio verde, musgo, assim, nele. E, tipo, melhorava bastante. Fez com que ele enxergasse coisas que nem mesmo ele conseguiria enxergar. Fez ele ficar muito veloz. Fez ele ficar muito perigoso, intimidando os inimigos, cada um deles, pô, foi simplesmente incrível. Nosso querido Rin mostrou no seu olhar do predador muito, mas muito incrível. E não só isso, mas também o nosso querido Kaiser, que como eu falei, ele tem metavisão, mas também ele tem o olhar do predador dele. Que o olhar do predador do Kaiser, nossa, é muito, mas muito foda. Ele literalmente consegue ver simplesmente jogadas também que ele vê as jogadas dos inimigos, consegue impedi-las e consegue fazer roubar cada um dos inimigos e intimidá-los. Ele fez isso contra quando o Izag ele literalmente colocou ele em uma beira de um precipício, ele tinha colocado ele lá. O que ele fez? Ele estava assim sob pressão e tudo assim, ele estava sobre tudo isso e aí o que ele fez? Ele simplesmente ele ativou o seu olhar do predador, viu literalmente o erro de alguns personagens lá e tudo assim. Ele usou isso para intimidá-los e aí conseguiu marcar o seu gol com o olhar do predador. Nossa, foi simplesmente incrível, incrível pra caramba. E não só isso, mas também o nosso querido, que eu sei que vocês queriam que eu falasse, que era o nosso querido Barou Shoei, que sim, ele é o que literalmente emana o olhar do predador direito. Ele emana como se fosse literalmente o hack de One Piece. Vocês conhecem o hack de One Piece? Ele emana isso. O bicho, desde o comecinho da obra, ele mostrou que ele tinha o olhar do predador. Só que ele não mostrou muito assim desse jeito. Não emanou muito, só emanou literalmente a aura como se fosse de hack. Do hack do rei e tudo assim. Mas quando ele foi literalmente pro Ubers, pô, ele melhorou pra caramba. Ele conseguiu literalmente prever, ver jogadas assim, conseguiu literalmente ver jogadas dos inimigos, conseguiu roubar os inimigos, conseguiu intimidá-los com o seu olhar do predador. Ele conseguiu fazer tudo isso, gente. O bichinho fez muito. No começo da obra ele fez, mostrou um pouco disso tudo. Mas quando ele foi pro Ubers, ele foi aprimorado ainda mais. Ele aprimorou pra caramba. Tanto que até em um dos jogos lá, o bichinho ele roubou. É sério, ele roubou o time do Snuff. Ele roubou o time do Snuff, minha gente. Roubou mesmo. Com o olhar do predador. Ele roubou por causa que ele tava com o olhar do predador. Roubou e ainda por cima conseguiu marcar o próprio gol dele. Então, gente, nossa, o olhar do predador, cara, é muito, mas muito foda. Muito importante também. Ele é colocado literalmente também pra gente, às vezes, na vida real e tudo assim. Quando a pessoa literalmente ela tá em sobrepressão e tudo, ela literalmente consegue fazer com que a pessoa erre, alguma coisa assim, consegue intimidá-la. Então, gente, nossa, muito, mas muito da hora mesmo, caramba. Esses três egos, nossa, são muito.
muito importantes. Nosso querido Ego, nosso querido Jinpachi Ego mostrou isso pra nós, mostrou isso, e junto disso a gente viu vários personagens usando esses Egos e tudo assim, usando cada um deles, fazendo as suas jogadas, mostrando cada um disso. Nossa, foi muito incrível. Nosso querido, o Ego normal, a metavisão, o olhar do predador. Esses três egos são muito importantes para cada um dos jogadores de lá e são muito, mas muito eficazes para cada um deles fazer as suas jogadas. São muito, mas muito incríveis, gente. É o combustível de cada um deles, é a emanação de cada um deles, gente. Portanto, gente, muito, mas muito incrível mesmo, pessoal. Pra caramba. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, apertar no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Não esqueçam de deixar seus comentários, que eu vou responder cada um deles. Galera, nossa, Loki é uma obra incrível, é muito incrível mesmo. O negócio dos egos, nossa, é tão incrível pra caramba. O ego normal e tudo assim que a gente mostra, a querida metavisão que você consegue analisar o campo, analisar os oponentes, analisar tudo, ver como se você estivesse vendo o futuro, você consegue ver o futuro e tudo assim, nossa. E o olhar do predador que você consegue enxergar a sua presa, você consegue ver os erros dela e consegue intimidá-la ao mesmo tempo. Nossa, isso me faz literalmente ficar muito, mas muito da hora mesmo, gente. Portanto, eu gostei pra caramba. E sei que muita gente gosta bastante, muitos já devem ter analisado. Quando vocês assistirem Blue Lock, vocês veem e analisem cada um dos personagens, veem literalmente. Deixem nos comentários aí qual vocês viram que tinha o ego normal, tinha o olhar do predador, tinha a metavisão, que aí eu vou ver aí, vocês vão conectar tudo com isso que eu falei. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!